Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para o terceiro módulo do PDV 5 estrelas, esse módulo que é sobre vendas consultivas, vantagens e como fazer. O que a gente vai ver nesse módulo? A gente vai saber o que é uma venda humanizada, eu vou explicar para vocês por que essa venda ela transmite tanta confiança e de que forma através dessa venda humanizada e baseada em confiança você consegue fidelizar o cliente. Você vai sair desse módulo aqui com uma nova visão sobre como o vendedor deve se posicionar e por que o vendedor deve evoluir para um consultor de vendas. Eu queria começar falando para você o que é o vendedor consultor, como é que é o perfil do vendedor consultor. Eu entendo que existem dois perfis de vendedores, o perfil do vendedor tirador de pedido e o perfil do vendedor consultor de vendas. O vendedor tirador de pedido, esse está com os dias contados. O que é esse vendedor? É aquele vendedor que só olha para a meta dele. Ele olha para o estoque, ele olha para a promoção, ele olha para a campanha e ele não pensa como cliente, ele pensa como um vendedor. E o objetivo dele é um número. E toda a jornada de trabalho dele é organizada para chegar nesse número. Eu não estou te dizendo que você não deve perseguir um número. Sim, você deve ter uma meta. Essa meta tem que ser atingida, mas existem formas e formas de se atingir uma meta. Existe a forma certa e a forma errada. Qual é a forma errada? A forma errada é aquela forma que só olha para o produto e não olha para a necessidade do cliente e empurra o produto, é a venda empurrada. O cliente na hora percebe isso. Na hora ele percebe quando você está apressado e você quer empurrar um produto para ele. Agora, como é que o consultor de vendas age? Ele age de forma completamente diferente. Ele sabe sim que ele tem uma meta, ele sabe que ele vai atingir essa meta, mas ele vai atingir essa meta prestando serviço para o cliente. Como é que ele presta serviço? Através da consultoria que ele dá. E a gente está falando de que aqui? Nós estamos falando de colchão, que é o lugar onde a gente dorme e está totalmente ligado à saúde. Então, um consultor de vendas de colchão, a primeira coisa que ele tem que entender é sobre saúde. Muito antes de entender sobre colchão, ele tem que entender sobre coluna. Ele tem que entender sobre dor, ele tem que saber os tipos de dor, as causas de uma dor. Ele não é um médico, nós não queremos que ele seja um médico, um osteopata, um quiropraxista, não é nada disso. Mas ele tem que estar por dentro desse tipo de problema, porque é isso que gera, eu falo isso com conhecimento de causa, eu sou uma pessoa que tem dor nas costas. Se eu falo com uma pessoa que tem uma solução para mim, na hora eu já vou dar atenção. Se eu vou falar com um vendedor de colchão que já começa me perguntando qual é o problema que eu tenho, eu explico para ele que eu tenho uma espondilolistese e ele sabe mais ou menos do que se trata isso, que é diferente de uma hérnia, que é diferente de uma lombalgia qualquer, na hora eu já vou querer conversar com essa pessoa. E se ele me disser, olha, existe um colchão que foi pensado para isso, meu Deus, como isso vai fazer a diferença. Então começa a pensar com cabeça técnica, não apenas em produto, mas em saúde. Começa perguntando para o cliente qual é que é a dor, qual é o problema, onde é que ele quer chegar com aquele colchão, se hoje ele tem algum desconforto, como é que ele se acorda, se no dia a dia ele tem energia. Tem muita gente que acorda cansado e vai dormir agitado. É totalmente o contrário, você tem que dormir cansado e acordar com disposição. E a gente está invertendo esse ciclo. Então, trazer dicas práticas de como é que você tem uma noite limpa, uma noite organizada e com base nesse conhecimento você vai fazer a venda não apenas de um colchão, mas de uma solução de saúde para o seu cliente que vai passar certamente por um produto de maior valor agregado. Eu só estou falando isso aqui para vocês por uma razão. Porque vender colchão por preço, isso qualquer tirador de pedido vende. Olha só, pega esse aqui é o mais barato, esse aqui está na promoção, esse aqui está em 10 vezes, esse aqui é o colchão que tu precisa sem nem saber o que o cliente quer na verdade. Esse tipo de venda está com os dias contados, pode ter certeza. A internet vai substituir esse vendedor tirador de pedido. Agora, o consultor de vendas estratégico, esse aí tem uma jornada fantástica pela frente. Ele só precisa pensar com a cabeça do cliente e colocar, antes da visão financeira, ele colocar a visão emocional e aí você pode ter certeza que a mágica vai acontecer. Queria trazer para vocês aqui mais uma situação que é extremamente grave e que faz com que você perca o cliente para o resto da sua vida. E isso é muito comum em colchão. É as pessoas comprarem um colchão errado por causa de uma venda errada. As pessoas compram um colchão de uma maneira não planejada, não pensada, baseada apenas em preço, baseado na promoção e na oferta do dia, que não leva em consideração a realidade daquele cliente, a sua necessidade particular e o que acaba acontecendo. Desse momento em diante, uma série de problemas que pode inclusive culminar com uma solicitação de devolução e reembolso.
Você já passou por essa situação na sua vida, na sua loja? Extremamente desagradável e assim, ó, um cliente que pede reembolso, por mais que você atenda ele da melhor forma, ele nunca mais volta, porque ele ficou decepcionado. Então, fazer a venda certa, ela passa por tudo aquilo que eu falei anteriormente, que é entender a necessidade do cliente, entender as dores e os desejos dele, fazer uma boa pesquisa com esse cliente sobre o que ele necessita e com base nisso você consegue uma venda de valor agregado, uma venda certa. Nem sempre é a venda com um produto mais caro, ou às vezes é um produto que você nem imaginou que fosse aquele produto que o cliente queria, mas foi aquele produto que você levou ele a comprar. E aí entra o papel da Gazin de trazer para vocês uma solução de portfólio muito boa, onde você tem produtos para diferentes necessidades. Com base nisso, você pode ter certeza que você vai fazer a venda correta. Dando sequência ao que eu falei antes, é fundamental que você consiga, na dinâmica de exposição dos produtos na loja, apresentar a variedade do seu sortimento. O que significa isso? É as diferentes variações do portfólio de colchões que você tem na sua loja. Quais são as linhas? Como é que elas estão organizadas? Por que uma linha é melhor que a outra? Para que situação cada uma delas foi pensada? Qual é o produto-chave de cada uma dessas linhas? É como se você estivesse olhando um menu de restaurante. Você, quando olha o menu de restaurante, ele não está organizado por categorias, por tipos e subtipos, variedades e subvariedades. Na loja é a mesma coisa. Isso, inclusive, ajuda o vendedor, que não tem tanta experiência no produto, a se achar. E você tem que criar uma forma de dispor esses produtos no chão de loja de uma maneira que eles estejam um complementando o outro. Isso vai de um conhecimento profundo sobre o portfólio que você tem na sua loja, sobre as marcas que você comercializa e, principalmente, dentro da marca, ir a fundo. Chamar o representante para conversar, chamar o vendedor da indústria para conversar e pedir para ele te dar dicas práticas de como organizar a variedade de produtos que o fabricante oferece. E a Gazin, ela tem soluções para todas as necessidades e, de acordo com o perfil da tua loja, cada uma delas vai se encaixar. Com base nisso, você vai conectar com aquilo que eu falei antes, que é o quê? Entender o problema do cliente. Entendendo o desafio, a necessidade e a dor do cliente, você conecta isso com o mix de produtos e aí, quando você tem um mix versus a necessidade correta, você vai fazer a venda certa e a venda certa ela vai te gerar o quê? A fidelidade do cliente. Então aposta nisso, aposta em conhecer a variedade de produtos, a conhecer o portfólio e a organizar esse portfólio de uma maneira que faça sentido dentro da sua loja, que certamente você vai vender mais e melhor. Todo mundo sabe que desde a pandemia o mundo mudou completamente. As pessoas, elas passaram a valorizar mais a sua saúde. A conscientização que a população, de modo geral, obteve da importância de ter uma imunidade em dia para se proteger do ataque de vírus e de outros agentes patológicos. Isso é fundamental hoje num discurso de vendas. É você explicar para o cliente que dormir é como se alimentar, é como beber água. Quem dorme mal certamente tem problemas sérios de saúde, no médio e no curto prazo também. Então, com a pandemia, a gente consegue trazer esse argumento na nossa abordagem de vendas, explicando que o sono é um remédio natural e que um colchão feito com qualidade e que atende às necessidades da saúde daquele cliente vai trazer para ele uma qualidade de vida e, consequentemente, uma maior saúde. Vai trazer para ele mais imunidade, vai deixar ele mais protegido. Então, importante você se antenar nisso. Trabalhar com os vendedores da sua loja, trazendo para eles informações sobre saúde, sobre a importância do sono na saúde, na imunidade e de que forma que o sono regenera as células do corpo. E, com base nessas informações, certamente você vai ter mais argumentos para vender produtos de maior valor agregado. Porque quem pensa em saúde não está pensando em preço. Agora, quem só pensa em produto, pensa em preço. Quando você sai do foco do produto, da parte técnica do produto e vai para essa parte mais voltada ao benefício e ao aspecto de saúde, principalmente usando esse gancho da pandemia, você pode ter certeza que os seus argumentos aumentam muito e as suas vendas também vão subir na mesma medida. Tem uma parte muito importante desse terceiro módulo, que é as perguntas que o vendedor deve fazer para personalizar a venda de colchões. Pessoal, tem pelo menos aí 3 perguntas-chave que vocês precisam dominar, tem que estar na ponta da língua quando o cliente entra na loja. A primeira é: como você dorme?
Como é que você dorme? Se me perguntarem como é que eu durmo, eu vou dizer, olha, eu durmo muito agitado. Tem gente que nem consegue dormir, tem gente que dorme que nem uma pedra, tem gente que demora para pegar no sono, tem gente que tem dificuldade para acordar, enfim. Começa perguntando isso, começa trazendo o cliente para esse aspecto particular da vida dele, que é totalmente íntimo, mas que vai dizer muito a respeito da saúde dele. A segunda pergunta, qual que é a sua posição favorita na hora de dormir? Por quê? Porque essa posição ela está diretamente relacionada a situações de dor e desconforto. Então, se a pessoa tem o hábito de dormir de lado, de barriga para cima, de bruços e assim por diante, isso é muito importante você saber dessas informações, porque existem colchões que se adaptam a essas diferentes situações e dependendo do tipo de lesão que a pessoa tiver ou qualquer aspecto da coluna dela, isso vai fazer muita diferença em entender a posição que ela dorme. E a terceira pergunta é saber como é que o cliente prefere o colchão, se é o colchão mais firme ou mais macio. Você vai ver que cada pergunta está ligada à outra, né? O colchão é mais macio ou é mais firme? Qual que é a tua posição preferida? Como é que você dorme? Onde é que você tem dor? Por que você veio aqui? O que você busca com o colchão? Vai fazendo essa pequena anamnese. Anamnese é o nome que a gente dá para a entrevista que o médico faz. A gente sabe que a gente não é médico, nós não estamos aqui de modo algum querendo substituir o papel do profissional da saúde, mas nós temos que ter algumas palavras-chave, algumas expressões-chave e um roteirinho de perguntas para que a gente consiga, a partir disso, ter uma fotografia do perfil daquele cliente. Essas 3 perguntas elas vão dizer muito a respeito do cliente para você e com base nessas perguntas você vai desenvolvendo a continuidade da venda aí usando todas as técnicas que a gente falou antes sobre sortimento de produtos, o produto adequado para cada situação e assim por diante. Mas segue esse roteirinho aí que não vai ter erro. Tem mais um ponto aqui que é super importante, que é oferecer garantias para o cliente. A famosa garantia de qualidade, a garantia de pós-venda. Nada substitui essa segurança. Por quê? Porque o colchão é um grande investimento. Quanto mais o cliente for investir no item, mais ele vai querer as garantias de que ele vai poder, em qualquer situação de recall ou de algum problema técnico, ele vai poder recorrer à loja. E aí, pessoal, você como lojista tem que ser a referência do cliente. Pense que o cliente que volta na loja e é bem atendido, ele vai comprar mais de outras coisas. Então, obviamente que a gente não quer que isso aconteça, a gente não quer que o cliente volta por um problema de garantia, mas na medida que ele sabe que o teu ponto de venda é um ponto de venda que está em contato direto com a marca, por isso que eu volto a dizer, eu volto a reforçar tudo que eu tenho falado aqui no nosso PDV 5 estrelas, nesse curso aqui. Pessoal, parceria com o fabricante é fundamental. Trazer isso de forma clara e inequívoca para o cliente que vai até a loja. Ele vai se sentir mais seguro, ele vai saber que ele está fazendo uma boa decisão de compra e ele não tem risco nenhum. Então ele, portanto, vai estar disposto a gastar mais. Investe nisso e se tu puder, sinaliza na loja os aspectos de garantia do colchão. Qual é a duração dessa garantia, por quanto tempo ela se estende, o que está envolvido, se tem devolução, se tem reposição de mercadoria, enfim, deixa claro o que é a garantia, porque aquilo que é bem apresentado não deixa dúvida e não gera problema futuro. Tá certo? Então aproveita essa oportunidade para apresentar os benefícios da garantia dos teus produtos para os teus clientes, que certamente vai te ajudar a vender mais. Eu queria fechar esse terceiro módulo aqui falando sobre a importância da pós-venda. A pós-venda é tudo. E como é que é uma pós-venda, pessoal? Uma pós-venda não é uma coisa que acontece de forma automática, num e-mail, numa mensagem. A pós-venda é tu estar realmente preocupado se aquele cliente para o qual tu vendeu um produto melhorou um aspecto da vida dele. Ele comprou um produto porque ele queria dormir melhor. Ele está dormindo melhor? Ele comprou porque ele queria resolver a dor lombar. Resolveu a dor lombar? Ele diminuiu a tensão nas costas? Funcionou o que você fez? Isso para mim é a verdadeira pós-venda. Não é uma venda cheia de pergunta, é tu saber exatamente o que aquele cliente buscava e se aquela busca dele foi resolvida pelo produto que ele comprou de ti. Isso traz uma segurança para o cliente maravilhosa e ele vai continuar comprando de ti outras coisas, porque ele vai ver que tu realmente te preocupa com isso. Como é que tu vai organizar isso aí? Não adianta tu querer fazer isso aí na tua cabeça. Quantos clientes tu vende todo dia, todos os meses? Vai chegar um ponto que tu vai esquecer. Então tu tem que ter lá uma tabelinha onde tu coloca o nome do cliente, a data da venda, qual que era o principal problema que ele tinha, qual foi o produto que ele comprou e tu marcar lá no teu cronograma um dia no mês, daqui um mês, 2 meses, sei lá, 40 dias, que você vai mandar uma mensagem, pode ser uma mensagem por áudio. Manda uma mensagem por áudio no WhatsApp, funciona super bem.
chamando o cliente pelo nome, explicando para ele por que tu está entrando em contato e, pelo amor de Deus, não me fale em venda. Esse não é o momento de fazer venda, isso é pós-venda. Tu não vai mandar essa mensagem para dizer, olha, e tem uma... Não, tu vai mandar essa mensagem para perguntar de forma genuína, com coração, com uma preocupação verdadeira, se aquele problema daquele cliente foi solucionado, e tu pode ter certeza que isso aí vai guardar dentro do coração do cliente uma memória afetiva pela tua pessoa e pela tua loja que dificilmente ele vai esquecer, tá bom? Então sistematiza a tua pós-venda, mas faz dela um processo humanizado e não automático, que aí tu vai ter bons resultados. Então pessoal, chegamos ao final de mais um módulo aqui no PDV 5 estrelas, um módulo sensacional, super importante, que para mim é um divisor de águas. Esse módulo, ele talvez seja o mais valioso, porque ele te explicou que o diferencial da venda está na tua pessoa, que tu é o verdadeiro agente da venda consultiva. Você pode ter a melhor loja, você pode ter o melhor produto, a melhor comunicação visual. Agora, se o teu coração não está lá com o cliente de verdade, se tu não está realmente colocando o teu melhor naquele atendimento, se tu está só pensando em dinheiro, está só pensando em venda, não é legal. Tá? O diferencial do vendedor é o conhecimento técnico que ele tem, sim, mas principalmente o conhecimento humano. É o quanto ele entende de pessoas, a capacidade que ele tem de ouvir o cliente e com base nessas informações que ele ouve, ele apresenta para o cliente uma verdadeira solução para a sua necessidade, baseada na confiança, na transparência. Esse é o grande diferencial e você pode ter certeza que a Gazin Colchões está com você nesse desafio, com seus produtos, o portfólio totalmente adequado a diferentes realidades, prestando para você um grande serviço e que esse serviço que a gente está prestando aqui nesse conteúdo te ajude a te tornar cada vez mais um vendedor consultivo. Que, como eu falei antes, vender colchão é uma arte, não é como vender qualquer outro produto, é uma das vendas mais técnicas que tem. E quanto mais técnica é uma venda, mais ela comporta serviço. E o serviço é o maior diferencial que um produto pode ter. Vender produto por produto, qualquer um vende por preço. Agora, produto com serviço, produto com pós-venda, com venda humanizada, com tudo que a gente falou aqui, isso realmente é para poucos. Então eu espero que esse módulo tenha te trazido esses insights e que tu aplique no dia seguinte tudo que tu está aprendendo aqui com a gente.